Pessoal, sejam bem-vindos. Já deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar aqui, como de costume, eu vou passar para vocês as orientações, tá? Do cenário digital. Depois das orientações, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui, pessoal. Última aula, a gente falou de. Eu até liberei agora aqui, foi de soft starter, né? E aí eu vi aqui que não estava liberado aqui. Liberei o material extra aqui do hoje do inversor de frequência, tá? Hoje a gente vai falar. Faltam, se não me falha a memória, duas ou três, deixa eu ver, duas. Faltam, contando com essa, né? Vão faltar três aulas, né? E daí nas outras aulas, como a gente hoje vai falar de inversor de frequência, né? De forma genérica, mas também vendo qual que é a ideia do inversor de frequência, né? É, Depois a gente vai falar sobre alguns assuntos a mais aí, por exemplo, transformadores, né? Aplicados aí na indústria, o padrão de transformadores que a gente vai precisar dessa informação lá para projetos industriais, tá? Geralmente você faz o projeto, né, da indústria e daí você chega numa carga. O que que é a carga? A potência. Chegando nessa potência, você vai ter que escolher um transformador para ele atender essa indústria. Quando eu falo um transformador, não necessariamente um, né? De forma genérica, nós chamamos de subestação, né? A subestação, inclusive, ela pode ser um transformador único, mas também pode ter vários transformadores, inclusive, né, uma subestação abrigada, ou uma subestação ao tempo, em um poste, igual que a gente vê na rua, né? A diferença é que em vez dele servir os clientes, né, como um todo aí no geral, ele serve apenas a uma empresa. Aí tem um contrato de demanda, tá? A gente vai ver melhor isso lá em projeto industrial, tá? Mas a gente precisa pavimentar, né, essa estrada aí para a gente entender aqui o contexto. Então, hoje aqui, no contexto aqui do inversor de frequência, eu até já deixei aqui alguns arquivos aqui já de proposta aqui para a gente. Eu vou até pegar pela imagem aqui algumas partes aqui que fazem parte, né, de muitos inversores, principalmente quando a gente pensa em controlar a velocidade, tá? Deixa eu pegar aquela nossa tabelinha clássica aqui da NT01 da Equatorial Goiás. Então, relembrando, né? A gente veio fazendo uma jornada, né? Aprendendo a técnica principal, né? Que é
sabendo, né, partindo do princípio que nós sabemos que a máquina elétrica, ela tem uma corrente de partida e qualquer outra máquina, né? Quando a gente fala máquina elétrica, né, não é que ela soa, ela é genérico, né? Pode ser um transformador, pode ser um motor elétrico, inclusive pode ser um gerador elétrico, tá? Então, quando eu falo de máquina elétrica, é mais genérico, mas se eu falar máquina elétrica rotativa, aí eu estou falando ou de motor ou de gerador. Aí máquina elétrica rotativa em modo motor. Aí sim, eu estou falando, né, tradicionalmente do motor elétrico. Então, o motor elétrico ele tem aquele comportamento, né, que tem a corrente de partida alta, né, por ele precisar, porque na verdade o vetor força, né, que faz com que o motor gire, ele emana da corrente elétrica que passa lá pelo rotor. Aí por isso que ele tem uma elevação, porque ele está estático ali, né? Ele está parado relativamente ali, né? Em relação ao referencial à Terra, né? Então ele está parado ali, ele precisa se mover. E quanto mais massa ele tem ali no rotor, né? Quanto mais matéria ele tem para ele sair do estado ali de inércia ali, e começar a girar, né? Já que é uma máquina rotativa, ele precisa de um incremento, ou seja, de muita corrente elétrica. Depois que ele atinge uma certa velocidade, essa corrente abaixa. Então, partindo dessa premissa, né? Nós vimos que, pelo menos para a tensão aqui Goiás, né, monofásica 220, 380 tensão de linha, né, motores até 7,5 CV, ou seja, vamos pegar os trifásicos aqui, né, até os 5, ó, um terço, um meio, três quartos, um CV, um e um meio, 2CV, 3, 4, 5 e as variantes, né? Isso aqui são os principais que a gente tem no mercado. Então, todos esses, apesar da corrente de partida, é possível você dar a partida direta. A gente aprendeu isso lá no início da nossa C, né? Estamos fazendo aqui uma viagem até a gente chegar no produto principal da indústria, que é o acionamento de motor com inversor de frequência, né? Ele seria o que para vocês aí, futuros eletrotécnicos, para o engenheiro eletricista, o estado da arte, né? Ou seja, ele é o controle absoluto que eu preciso não só para dar partida no motor, mas também para controlar a velocidade ou então para sistemas de energia distribuída eu posso, a partir do inversor de frequência, controlar a potência dessa máquina elétrica e desse motor. Tá? É, então, acima, né, de 7,5 CV para cima, ou seja, aí a brincadeira começa a ficar pesada, porque a potência ela vai aumentando e daí a corrente de partida ela chega num patamar tão alto que a proteção, né, não consegue mais ignorar, mesmo você colocando um disjuntor com uma curva adequada ali, né? Ela não consegue ignorar e aí o que que vai acontecer? A proteção ela vai ser ativada e o motor vai parar, né? E o que é pior, né? Não é que ele vai parar e nem vai partir e aí vai deixar todo mundo sem energia. E vocês sabiam que a empresa que deixa isso acontecer, né? Ela, na melhor das hipóteses, cai só a energia dela. Se ela tentar dar uma partida e não tiver um sistema adequado, por exemplo, uma soft starter, igual a gente viu na aula passada, ou um inversor de frequência, o que que acontece? Ela vai derrubar também a energia do circuito próximo que ela tem ali, né? E o problema é que o contrato de demanda, né? Toda vez que você tem um projeto industrial, você tem um contrato, não é igual quando você, por exemplo, vamos supor, você mandou fazer uma casa, você comprou uma casa, né? E daí é geralmente uma residência, a potência, né? Ela se enquadra, lembra,
lá em projeto predial, né? Tem essa tabela aqui, ó. Vamos pegar a primeira. Ela se enquadra o quê, ó? Nas categorias, ó. M1, M2, M3, T1, T2, T3, ó. Atualmente aqui, nem bifásico. Antigamente, é, tinha possibilidade de, né, de ser bifásica aqui, mas segundo a ANT da Equatorial, pelo menos essa versão, não tem essa possibilidade aí, né? Ou é monofásico ou é trifásico. Então você tem potências até o patamar aqui de 75, né? 75 quilowatts, que eu posso ser, né, em tese aí, não um residencial, mas até um pequeno comércio, né? Aqui, ó, mais ou menos, nesse patamar aqui, ó, de potência aqui, um pequeno comércio. Aqui, muita casa aí desse condomínio chique, Aldeia do Vale, Portal do Sol, geralmente tem esse nível aqui de carga, aqui de potência instalada na sua residência. Agora, uma indústria, ela tem um nível elevadíssimo aí de carga, tanto que às vezes é necessário eu juntar ali dois transformadores para virar uma subestação com dois, com três. Às vezes eu preciso, por exemplo, ali na Pepsi Company, né, que é a antiga Mabel, ainda tem a marca ali. Só para vocês terem uma ideia, tem uma subestação em uma dos moinhos lá, que tem a parte lá de mistura, né, dos preparados lá, e depois passa pelos fornos lá, né, para fazer as bolachas, né, os recheados lá e tal. Só para você ter uma ideia, tem uma subestação lá que tem dois transformador de 1.000, né, 1.000 kVA de potência aí. Só para você ter uma ideia, se você for lá na Eletroenergia, na Transol, não tem um transformador desse lá para comprar, né? Ah, não, nessa potência aí tem que pedir, né, professor? Não é que tem que pedir para vir de algum lugar, tem que mandar fazer. Você só faz transformador de 75 kVA, 112,5 kV, é, kilowatt, né? É, lembrar que é potência aparente, né? 75, 112,5, 150, 225, 300 e 500. São esses seis que você vai achar. Acima desses valores, só se você mandar fazer, e aí o custo vai ser muito, mas muito maior aí. Beleza. Aí voltando lá para nossa jornada aqui, né, de partidas, né? Nós fomos vendo aqui, ó, estrela triângulo. Ela não é uma rampa, ela é um degrau, né? Ou seja, ela já começa com 33% aproximadamente ali de corrente, né, de corrente de partida, né? 33% dá que né, vamos supor, tô chutando aqui, se fosse uma corrente, sei lá, de 800, né? 800 aqui amperes vezes, lembrando que para essa corrente aqui eu não aconselho pôr estrela triângulo não, mas vamos supor, né? 800 kVA vezes 0,33, a corrente partiria, né? O estrela triângulo dela partiria com aproximadamente 264, né? Bem melhor do que partir com 800. Então, né, o disjuntor ali, né, o motor ali, na partida, em vez dele começar, né, não, e detalhe, não é com 800 não, viu? Foi mal, eu calculei mal aqui, né? É 800, primeiro, né? 800 seria o nominal, né? 800 vezes 8, né? Que é 8 vezes o nominal, ó. Ó, nossa, 6.400 amperes, é muita corrente. Agora, ó, agora sim, ó, 0,33, ó, ainda é muito alta essa corrente. Por isso que eu falei que não é.
é você criar um degrau mesmo de 2000, né? Aí, obviamente, quando ele sai do transitório, ele não vai estar mais com essa corrente. Ele vai começar, se ele começar a estrela triângulo, ele vai começar com essa corrente em vez dessa, e daí ele só vai diminuindo até chegar ao nominal, que seria o 800, por exemplo, né? Então, não seria adequado. Lembra que eu falei, quanto maior a potência, é mais adequado eu utilizar, por exemplo, se fosse só uma mera partida, né? Eu não precisar controlar a velocidade, por exemplo, não for lá um compressor ali, ou né, um de grande potência aí, de um sistema de refrigeração, ou um motor aí de de um sistema aí de abastecimento de água aí, né? Então ele iria começar com 2.000, né, 2.112 amperes aí, mas não seria, né, adequado não, seria bom uma soft starter, né, ou um inversor de frequência. Daí depois a gente aprendeu que a chave compensadora eu posso usar a mesma técnica do estrela triângulo, só que utilizando os tapes, né, as bobinas lá do transformador, do autotransformador que fica nele lá, ó. Deixa eu pegar uma. Se eu não me engano, acho que tá aqui, ó. Próxima aula eu vou falar mais de transformador. Então, lá no autotransformador, né, o TAP, né, você tem essa relação aqui, ó. Ó, essa relação aqui, ó. Aí, que é o primário, né? Que é o primário, e aqui seria o secundário do transformador, tá? Aí, em vez de começar, né, com 33% e não ter nenhum estágio eh, de rampa, né? É por isso que eles chamam de rampa. Você começa com, né, sei lá, com 40%, depois 60%, depois 80%, né? Ou você pode colocar mais estágios, né? Porque, segundo aqui a fórmula aqui, né? Deixa eu reescrever ela aqui, ó. A tensão do primário, né? Ela é diretamente proporcional do secundário, assim como o número de voltas aqui, ó, do primário é proporcional ao número de voltas do secundário, assim como, aí aqui tem que tomar cuidado, ó, corrente, aí já é a do secundário e a corrente do primário, tá? É invertida aqui. Mas olhando aqui, ó, quanto mais voltas, vamos supor aqui, ó, aqui no primário vai continuar o mesmo, né? Aqui no secundário, ó, quanto mais voltas eu, é, por exemplo, ó, o primeiro tapa ele pode estar aqui, aí vai ter, sei lá, tô chutando aqui 40%. Aí o 2 aqui, não de secundário, tá? Mas a primeira, aí a segunda aqui, a terceira, aí aqui, tô chutando, viu? Valor aqui, 60%. Aí que seria 80%. Aí lembrando que, vamos supor que fosse esse aqui de 800, né? Aí vai 8 vezes a nominal. Aí vamos supor que aqui, em vez de 33%, né? Eu, vezes, qual é esse daqui, ó? 40%. Aí, né, começaria, vamos supor, 2.500, 2.560. Aí depois de isso tudo é no transitório, lembra lá? A senoidal da corrente aqui, ó, ela começa alta aqui, depois ela dá uma estabilizada e ela assume a forma de senoidal. Isso aqui é da corrente elétrica aqui. E daí, para evitar que a corrente de partida tenha esse pico elevado aqui, né? Aí, em vez de começar com 6.400, começa com 2.560. Nesse caso aqui da chave compensadora, né?
E aí depois, ó, vai para 60%, mas ela não vai mais para 60% de 6.400, é 60% dos 40% que eu já iniciei aqui a partida ali, né? Então, aí vezes, aí eu pego vezes esse valor que já foi 40%, né? Agora 60%. Aí já dá uma diminuída de 2.560, já foi para 1.536, aí 80%. Aí de novo, ó, vezes 80%, mas não é 80% dos 6.400, é 80% dos 60, que já foi 60% do 40 lá. E é assim que a rampa funciona. Então, você cria 3 estágios, 4 estágios. Quantos taps, ou seja, quantas voltas eu permiti, né, lá na ligação é, da chave compensadora, tá? Então, essa que é a ideia da chave compensadora. Em vez de um degrau, né, 33 e depois ele volta à corrente lá normal, né, no transitório, naquele período em que a corrente se eleva, que o motor está começando a girar, ó, que é o transitório, né? Até ele se estabilizar aqui e ir para a corrente nominal, né? Seria, no nosso exemplo aqui, né, 800 amperes. E agora, né, a gente chegou na aula passada, né, a Soft Starter. A Soft Starter, nós vimos que é eletrônico, né, o processo ali, ou seja, em vez de eu ter um autotransformador, relé de tempo aqui para ir abrindo e fechando, né? Fazendo ali os estágios, eu vou ter um controle, o quê? Um controle eletrônico, automatizado, com refinamento, né? Ou seja, ele vai ser, literalmente, ele vai ser suave, né? Igual a gente viu que dentro do inversor de frequência, nós temos, né, a lógica aí da Soft Starter com o incremento, né, um sabor, né, além da partida, você tem o controle de velocidade, que aí entra um circuito, né, um circuito integrado, né, graças, né, à invenção aí dos circuitos integrados, esse controle, ele se restringe a um chip, né? Isso aqui, ó. Um exemplo é esse aqui, ó, o 74HC14. Aí pensa, olha só, ó que loucura. Antes o controle é um transformador. Vocês viram lá no laboratório na hora que o professor estava fazendo lá as partidas, né? Vocês fazendo junto com ele lá, né? É grande assim o transformador, né? Então você com um microchip, ou seja, sei lá, metade dessa caneta aqui, você consegue fazer esse controle, né? Com uma microeletrônica aqui, um circuito integrado aqui, ó. Essa daqui é uma porta, né? Ela é chamada aqui Schmidt Trigger, acho que é esse o nome. Essa porta, a lógica dela é uma NOR. O que que é NOR? Dentro de circuitos digitais, né? A gente não aborda aqui, a gente nem aborda muito a eletrônica, a gente só aborda mais a eletrônica geral aqui no curso de eletrotécnica, né? Essa porta lógica NOR, né? Ela é uma porta de negação, tá? E você fazendo, por exemplo, aqui, ó, que você tem o terra, né? O terra. Aqui você tem a alimentação do circuito integrado, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver quanto que é a alimentação dele aqui. Olha, ele de baixa corrente, ó, de controle, ó, 10 microampere, não, 1 microampere, ou seja, é 1 × 10 elevado a -6, tá? É a mesma coisa que 1 dividido por 10 à sexta, né? E 10 à sexta, né? Se você pegar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, né? É 1 dividido por 1 milhão aqui, né?
Então é uma corrente bem baixa aqui, ó. Alimentação de 2 a 6 volts, ou seja, né, é um circuito integrado, ele é de controle e ele é bastante eficiente, tá? E aqui são as portas, aqui ele está falando aqui, ó, que, por exemplo, ó, o A1, né? O A1 aqui, ó, o pino 1, né? Que aqui você começa a contar dessa ranhura aqui. Às vezes tem uns microchips que eles têm uma marquinha aqui, né? Aí você começa a contar, que é um, dois, três. Aí tem que ver se é do lado. Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui. Ó, eu sei que a marquinha dele, ó, começa aqui, ó. É a marquinha, ó. Aí a marquinha, né? Esse daqui tá mostrando o encapsulamento, né? Mas aqui é para mostrar que tem o início e o fim dele, que geralmente é a alimentação, ó. Aí aqui começa o pino 1, ó. 1, 2, 3, aí você vai contando, ó. Aí você conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar ao pino 14, né? Então ele é um micro controlador, né? De 14 pinos, né? Sendo que um pino é para fechar o circuito, né? O GND, o terra aqui. O outro é para alimentação, né? Aí dependendo aí, tem a especificação. Isso aqui é o datasheet, né? A especificação desse circuito aqui para você montar a lógica de controle do inversor de frequência, tá? Lembra que eu falei na aula passada o inversor de frequência? Deixa eu pegar a simulação aqui, né? O inversor de frequência, ele é um circuito integrado, né? Que tem o conversor, né? O conversor lá, que é um transistor, tá? Aí esse transistor, dependendo do ângulo de disparo, ele consegue fazer é porque assim, o inversor de frequência, assim como o estágio dele, que é o de soft starter, ele controla, deixa eu pegar aqui 962, vou abrir aqui. Ó, esse aqui é o expandir aqui, que é o circuito seria do inversor. Aí lembra, ó, você vem aqui no chipzinho, né? E aqui, ó, inversor de frequência, aí tem esses três tracinhos, trifásico. Aqui é o controlador do inversor, que é essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar aqui eu pegar um modelo aqui que talvez, geralmente, tem um antigo que nos laboratórios do Senai a gente usava, ainda hoje às vezes usa, ó, mas um dos que a gente mais utiliza, inclusive tem um modelo desse daqui, ó, o CFW 500, que ele, além dele, né, dele receber energia, além dele ser trifásico, né, ele também consegue receber energia, né, tensão contínua de placa solar. É o chamado Solar Drive, tá? Deixa eu pegar a lógica dele aqui. Ó, aqui tá mostrando os esquemas lá. Tem até o esquema lá de, ó, isso aqui é o circuito de controle, ele fica bem embaixo nessa caixa aqui, ó. Isso aqui você tira essa tampa, ó. E daí essa plaquinha aqui, ó, inclusive tem vários modelos, não é só essa daqui não, tá? Essa daqui é a padrão que vem nele. Você consegue, né? Quem é mais antigo aí já ouviu falar até hoje, né? Tem os videogame retrô, né? Ele parece um cartucho de videogame. Se você apertar nele assim, ó, bem na frente dessa placa aqui, né? Bem na frente dela aqui e puxar para baixo, né? Pressionando, você consegue desplugar ele, tá? E aí você pode colocar também com portas, por exemplo, o RJ45, né, para você controlar por rede, ou também para você controlar por rede Wi-Fi.
tá? Protocolo, tem um protocolo que chama Zigbee, né? Que ele tem um controlador e você consegue, por sinais, é o mesmo protocolo do Wi-Fi, tá? Só que é um pouco modificado, diferente. Deixa eu ver aqui onde é que está o controlador. Aqui está explicando. Todo inversor vem com um Kickstarter. Não, não é esse aqui. Deixa eu ver se esse aqui é o de serviço do Drive. Manual de aplicação. Deixa eu ver se está aqui. Isso aqui é para ponte rolante. É, para ponte rolante. Não. É porque tem um diagrama de bloco aqui. Aqui, ó, eu gosto dessa, ó. Ah, tá vendo aqui, ó? Aí você tira essa tampa aqui, ó. Aí você pressiona assim, puxa para baixo aqui, ó. Aí aqui fica a eletrônica, né? A parte interna que é a soft starter, né? Aqui, por exemplo, ó, simboliza a soft starter, essa parte aqui, ó. Que aí, nesse caso, para o inversor de frequência, esse bloco aqui, ó, tá? Aí quando é só soft, tá vendo? Quando é só soft start, ele só tem um transistor aqui, lembra que eu falei dos conversores, né? O conversor, aí tem um conversor AC/CC, tem um conversor também que ele é CC/CC, tá? Como se diz, o pulo do gato aí na parte aí de soft starter de inversor é porque é o seguinte, ele pega energia, pode ser em alternada, né, que é na maioria dos casos, né? Pode pegar em contínua, que é no caso de uma placa solar, né? E aí o pulo do gato é ele transformar através do transistor aqui, ó, ele transformar a tensão ou alternada ou contínua, ela em contínua. Só que aí ele consegue não só transformar ela, deixar ela contínua, ele consegue por esse o controlador aqui, né, que é o que fica aqui interno no inversor de frequência, o conversor, né, de energia, ele consegue, dependendo do que eu coloco aqui aí dependendo, aí tem o base, é, tem a base, tem o gate também, né, dependendo do tipo de transistor que eu estou falando, né, se for um IGBT, por exemplo, dependendo da regulação aqui, da tensão, eu consigo transformar aquela tensão alternada em contínua ou transformá-la em alternada. A diferença é que quando eu passo aqui pela regulação do transistor, ele consegue controlar a senoidal ao bel prazer, né? Ele consegue transformar ela em contínua, igual eu falei, né? Sem precisar de um diodo e depois de um capacitor para fazer a filtragem, né? Que é o circuito lá, o retificador de onda completa, né? Com capacitor para transformar em contínua. Então, ele sozinho consegue transformar em alternada e transformar em contínua. É por isso que precisa desse estágio no inversor de frequência de, né? Aqui, ó, simboliza a imagem do diodo aqui, a imagem do capacitor, tá? Ela é simbolizada pelo transistor aqui, ó, e aí, inclusive, nesse inversor você pode ter alguns circuitos que ajudam a fazer a filtragem, inclusive você colocando capacitores, colocando, dependendo da configuração, né? Colocando capacitor, colocando diodo. Geralmente o diodo é para proteção. Não sei se vocês já viram, algum de vocês aí já mexeu com placa solar. Eles colocam um diodo de proteção, porque se você inverter a polaridade, tchau, você pode dar tchau para a placa, tá? E aí você tem um diodo lá de proteção, justamente na hora que ele inverte a polarização, né? Lembra que o diodo, na polarização direta dele ali, o circuito fica como se estivesse fechado, né? E na polarização inversa, ele fica como se tivesse um circuito aberto, tá? Aí é justamente quando ele inverte o sentido, ele vai
ele vai funcionar com um circuito aberto e vai proteger ele, né? E daí o transistor ele vai fazer esse controle, né? E aí você, né, utilizando um circuito integrado, tipo esse daqui, ó, esses outros aqui eu vou fechar. Um circuito integrado igual esse daqui, ó, que é o Schmidt Trigger aqui, eu consigo utilizar o PWM, o chamado PWM, né, que é a modulação por largura de pulso, tá? Então ele vai fazer esse controle de velocidade aumentando ou diminuindo o pulso dele, tá? Aí dependendo, né, se ele aumenta o pulso, ele aumenta a velocidade. Se ele diminui a largura do pulso, ele diminui a velocidade. É assim que ele consegue fazer o aumento ou a diminuição de velocidade lá do motor, né? No caso, se for uma subestação aí de abastecimento de água, por exemplo. Tá? E aí, essa parte aqui, ó, o controlador, que é o CI, né? Vamos pegar aqui, ó, o controlador, ó. Aí, a união desses dois aqui, é por isso que eu coloquei tudo junto aqui, ó. Você consegue aqui, ó, né? A união desses dois aqui eu consigo fazer um, é, um inversor de frequência aqui completo, porque esse daqui, ó, o circuito, o CI aqui, ó, ele pode ser traduzido como esse daqui, ó, no caso, para controle de velocidade, esse CI, né, com essa numeração aqui, tem outros também, né, que trabalham como o Schmidt Trigger, com essa lógica que o Schmidt Trigger, né, a porta NOR aí. E aí ele faz o processo de inversão, né? E dependendo, isso daqui eu colocaria outro CI aqui, ó, porque tem a parte. Lembra que eu falei que um inversor de frequência, no final das contas, ele é um CLP, só que ele é um CLP dedicado, né? Para fazer controle, para fazer partida de motor de alta potência e também, né, aí dependendo do tipo de inversor, né, que você vai adquirir, né, para motores de alta potência, partida e controle de velocidade ou controle de potência, se for um sistema aí de geração de energia. Inclusive, se for um sistema de geração de energia, o PWM não seria interessante. Você utilizaria o IGBT, né, um transistor aí, que ele consegue, em vez de uma onda quadrada, igual é a onda do PWM, tem alguns que usam onda triangular, tá? Ele consegue fazer uma onda chamada senoidal pura, tá? Tem alguns inversores da ABB, né, que eles são dedicados não para controle de velocidade, mas são dedicados para controle de geração de energia, né, de conversão de contínua para alternada, que aí, em vez de ele utilizar o módulo PWM, ele utiliza o módulo de transistor IGBT, né? O GBT, aí tem um IGTO, se eu não me engano. Entendi, professor. Então, esse módulo aqui, ó, inclusive, ó, eu tenho, ó, isso aqui, ó, é o controle que eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, tem uma dessas ligações aqui no circuito, por exemplo, pensa que esse inversor de frequência está lá dentro do painel. Eu posso controlar a velocidade desse motor, né? Dar a partida e controlar a velocidade através da IHM que tem aqui no painel, correto? Eu seleciono aqui o parâmetro dele e faço o controle de velocidade. Mas e se eu quiser colocar um botão ali, né, ou um potenciômetro, né, que faça esse controle de velocidade? E aí existe, né, dependendo do tipo de placa que você coloca, que é a básica, que já vem nele, você consegue fazer isso, tá? E aí você pode colocar o potenciômetro, né? Interligar ele aqui nesse controle e aí depois, né, colocar o quadro, a tampa, né? A tampa, geralmente, às vezes é uma tampa cega, né? Fechar o quadro e de fora você deixar o potenciômetro de controle de velocidade. Ou melhor,
você deixa o inversor de frequência lá dentro do quadro e o controle aqui, ele sai lá do quadro e vai lá para um painel, que fica ali um painel de controle de velocidade, ou seja, você está usando o inversor de frequência, só que você está usando ele de forma indireta, ou na frente no painel do quadro, ou então lá no painel de controle que fica longe do quadro onde o inversor está, né? Geralmente num chão de fábrica ali, né? Estaria talvez nessa configuração, tá? Eu posso pôr lâmpadas de status aqui. Nesse caso, esse modelo aqui, ó, também tem resistores de frenagem. Para quê, professor? Lembra que a corrente, quanto maior a potência, maior a corrente de partida. Então, às vezes, para você proteger aqui o inversor de frequência, né, embora ele tenha uma eletrônica dedicada, né, para geralmente quando vem no rótulo dele aqui, né, ele fala, olha, esse inversor de frequência é para potência tal, né, até potência de tantos kilovolt-ampere, né, para ele dar partida aí. Ou distância CV, né, geralmente se for a máquina só, né, singela ali, ele só fala em termos de CV ou cavalo vapor, né, o HP. É, Aí eu tenho também, né, nesses circuitos, são vários, viu? Nesses circuitos aqui, portas que eu consigo ligar um banco de resistência, tá? Aí lá na partida, parte, né, dessa, ele vai fazer o controle de rampa, né? O controle ali dentro do transitório, na partida do motor, ele vai fazer esse controle, né? Através da eletrônica de potência, beleza. Mas ele precisa de uma ajuda. O que que ele vai fazer? Ele vai, parte dessa corrente ela vai ser dissipada num banco de resistência, né? Um resistor ali, vamos dizer assim, de sacrifício, ou seja, em vez dele aquecer a eletrônica aqui do inversor, ou em vez dele aquecer o motor, ele vai utilizar esses resistores aqui, inclusive, né? Resistor que o pessoal utiliza quando eu vou fazer frenagem aí, sistemas rotativos aí, eu preciso fazer frenagem, igual o que eu estava mostrando aqui, acho que eu fechei. Para ponte rolante, deixa eu ver, aplicação, acho que era isso que eu tinha aberto aqui. Não, isso aqui é para bomba de recalque. É isso aqui, ó, movimentação de carga. Preciso fazer pensa, ó. Eu tô lá tipo naquela empresa lá na Ferrobras, ó. Aí na Ferrobras você tem aqueles perfis metálicos, né? Aí tem um inversor de frequência que controla, tá? O motor aqui, o avanço, o recuo, né? Dessa ponte rolante aqui. E você tem um inversor que controla a descida aqui do guincho, né? Da garra aqui. Geralmente é um gancho olhar, que eles chamam aqui. É um gancho. E esse gancho aqui você vai utilizar, né? É o que seria um guindaste, né? Uma talha, né? O pessoal chama de, é uma talha elétrica, né? Um inversor, né? Ele vai fazer esse controle e daí eu preciso o quê? Elevar essa carga aqui, né? A carga que está acoplada aqui, eu preciso elevar essa carga. Inclusive, eu preciso parar a elevação aqui em um certo ponto, né? Para que eu consiga o quê? Fazer o avanço da ponte rolante para ele chegar em um outro ponto da fábrica e descer aqui, né? Mas descer de forma suave. Ele não pode simplesmente, né? Ativar aí o motor, né? E aí, né? Aí, por exemplo, não é nem ativar, né? Se ele parar de frenar, o que que vai acontecer? A carga ela vai cair, né, sobre o próprio peso dela aqui, né, que geralmente às vezes é tonelada aí, né? Então é preciso, né, tanto eu posso utilizar um banco de resistor para ele suportar a corrente de partida, quanto para ele suportar a frenagem, né? O que o pessoal chama de aplicação de resistores de frenagem aí, né? Quando dá parada aí do motor para essa aplicação, ó. Movimentações verticais, movimentações horizontais aqui, né? Vamos lá, vamos fazer
tirar isso aqui, deixa eu iniciar aqui a simulação, tá? Então, isso aqui é a simulação do inversor de frequência, tá? Inclusive aqui, ó, eu posso acessar dando dois cliques aqui, ó, no potenciômetro para fazer o controle, né? Aí aqui eu estou simulando como se eu estivesse controlando, né? Ou lá do painel, ou então, né? Se você pensar, eu poderia estar controlando aqui na IHM. Inclusive, eu posso, né? Deixar habilitável esse controle através, né? Da manipulação dos parâmetros aqui. Tá? Eu vou ligar aqui, né, o circuito de potência, a parte aqui de potência. Então, eu posso utilizar aqui, ó, eu posso ligar o motor aqui no inversor, né, no painel frontal. Posso ligar ele também, né, pelo clássico aqui, ó. Ó, dei a partida aqui, ó. Só que a frequência dele aqui, ó, ela tá baixa, ó. Eu vou mexer na frequência aqui, ó. Tá vendo? Ó, o potenciômetro ele mexe, né? Ou seja, ele altera a frequência. Lembra que a frequência da rede elétrica natural é 60 Hz, né? Então, você consegue dentro, aí dependendo do tipo de motor, né, quantos polos que ele tem, né? Eu consigo até um máximo aqui, ó, de velocidade aqui, ó. Até 200 Hz, que é a frequência máxima que esse modelo da simulação consegue aqui, né? Ele ó, vai estar rodando a 6.000 RPM, ou seja, numa velocidade considerável aqui, ó. E aqui você vai alterando, né, no variador de velocidade, tanto pelo potenciômetro, ou eu poderia fazer aqui no painel, né? Ou poderia fazer pelo potenciômetro lá na máquina propriamente dito, né? Às vezes tem máquina que você tem um quadro dela que fica numa posição ali, né? Numa posição fora da produção, né? E mais interna ali na máquina, onde está fazendo a produção ali, ou fazendo a movimentação de carga ali, dependendo, né? Ou fazendo o recalque ali, do reservatório de água, por exemplo, né? Deixa eu mostrar aqui a lógica aqui do. Esse daqui, ó, eu peguei eu tenho essa versão antiga aqui que ainda tá rodando aqui do Multisim, ó. Esse daqui é a configuração Schmidt Trigger, tá? Aí essa configuração é uma bem simplesinha aqui. Infelizmente nesse simulador aqui, eu nem me lembro se tem. Como eu não tenho um variador de velocidade que eu posso fazer isso em tempo real na simulação, eu coloquei duas situações aqui. Eu coloquei numa situação em que ele está numa frequência ali, numa velocidade. Quer ver? Ó? Deixa eu. Esse aqui é o 2, ó. Esse aqui é o 1. Que é esse de cá aqui, ó. Ele está tendo uma filtragem aqui por um capacitor, né? Lembra que eu falei que você pode utilizar nas configurações capacitores, diodo para proteger, ó. Diodo para proteger, né? E capacitor para filtrar. Vou dar start aqui na simulação, ó. Isso aqui são duas situações. Isso aqui está bem lento aqui. Deixa eu mexer aqui, né? Eu coloquei na mesma. Deixa só a onda desenhar aqui. Ó, vou deixar chegar nesse outro quadrado aqui, ó. Talvez é porque eu esteja com outra simulação rodando aqui, que ele tá como se está pedindo água aqui, ó. Ó, não, perfeito aqui, ó. Esse um aqui, ó, é a situação em que ele está na menor velocidade, ó. Ou seja, o motor, ele tá, sei lá, 1 Hz. Vou diminuir aqui, ó. Ele demora um pouco aqui, ó. Ó, aqui ele está na frequência, aqui fala de 1 a 200, ó, mas na real aqui, ó, tá em uns 30 Hz, mais ou menos, tá? Aí, essa situação aqui é essa daqui, ó.
É o osciloscópio 1 aqui, ó. Você vai ter lá na forma de onda aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um emprestado, um gráfico aqui para a gente entender aqui. Ó, essa daqui, essa situação é essa daqui. Ele está na mínima velocidade aqui, ó. Aí isso daqui é o PWM é que está fazendo, por isso que chama PWM, é modulação por largura de pulso. Aqui o pulso ele tá mínimo, tá? Ó. Essa onda aqui, ó, é o tempo de carregamento desse capacitor de filtragem que está aqui, ó, esse de 100 nanofarad aqui, ó. Então, quando o tempo de carregamento dele é mínimo, ele está na menor velocidade aqui, ó. É porque essa onda não dá para a gente ver. Por isso que eu coloquei ela bem assim, ó. Se eu movimentar ela aqui, ó. E posição. É, eu coloquei ele aqui, ó. Ó, dentro da largura de pulso aqui, ó, na situação de menor velocidade, ó. Aí você vai ter lá no osciloscópio aparecendo como se fosse um sinal digital, ó. Essa daqui seria a situação de menor velocidade. Aqui, ó, vamos supor, ó, sei lá, frequência de 30 Hz. E aqui em cima, ó, vou pôr nesse outro eixo aqui, ó. Eu tenho a situação agora de maior velocidade, ó. O que que eu fiz? O que eu faria, ó? Peguei o potenciômetro aqui, ó. Coloquei lá na frequência máxima, ó. 60 Hz, tá? Aí aqui eu já tenho deixa eu mudar a forma a cor aqui, né, para ficar mais bonito aqui, ó. Aí eu teria uma máxima largura de pulso com um tempo menor, ó. Aí seria um invertido aqui, ó. Aí esse circuito, né, o 74H que eu mostrei aí, ó, que tem o PWM aí, ó. Aí ele aqui, ó, tá com a máxima velocidade, dependendo aqui do regular, né? Aí o que que vai acontecer, ó? O tempo de carregamento do capacitor, ele vai se alongar, tá? Aí a largura de pulso, ela vai ficar grande aqui, ó, o carregamento do capacitor aqui, ó. Ele vai se alongar, e aí esse capacitor aqui, ó, 100 nanofarad, ele descarrega muito rápido aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele vai descarregando. Aí aqui ele carrega novamente e assim sucessivamente aqui, ó. E aqui já é o contrário aqui, ó. A gente nem consegue ver. Quando a gente estende esse descarregamento do capacitor, você diminui a velocidade para o mínimo, né? O motor lá, ó. E aqui, ó, isso tudo lá no projeto, né? Independente, vamos supor que seja um inversor, você está fazendo um projeto do inversor lá, sei lá, da WEG, né? Igual esse daí, ó, o CFW 500, né? Então, é lógico que no projeto interno dele, se a gente for abrir, tentar fazer uma engenharia reversa, né? A gente iria encontrar vários estágios de capacitor, para filtragem,
tem outros que nem utiliza capacitor, utiliza o próprio transistor aí, diodo aqui de proteção, né? E aí é nessa lógica aqui que ele faz aqui, ó, aqui. Aí eu peguei, como eu não consigo nesse simulador aqui fazer em tempo real, pelo menos eu não me lembro, viu? Eu não me lembro se dava para fazer em tempo real aqui. É porque aqui a vantagem desse daqui eu consigo explicar, mas você não consegue ver graficamente igual no Multisim aqui, ó. Tem até um outro aqui, o Fastaldi, mas aí eu teria que dar uma procurada nele para ver o circuito mais adequado. Aí por isso que eu peguei o datasheet aqui do CI aqui, ó, desse o 74HC14 aqui, ó. E aí montei um dos estágios aqui, ó. Isso daqui seria em uma das. Ó, você tá vendo que ele utiliza duas portas, ó. Então lá dentro do inversor de frequência, ó, por exemplo, ó, ele utilizaria a porta A1 e a entrada, né, A1 e a Y1, ó. Aqui dentro tá o quê? Tá uma portinha Schmidt Trigger aqui, ó. Que aí você vai alimentar ele, né, com a tensão aqui de alimentação, fechar aqui para o CI funcionar, tá? E aqui você precisaria de duas portas aqui, ó. Aí, por exemplo, tem a A2 aqui, a Y2, ó. Isso aqui já é um outro. Isso aqui está dentro do encapsulamento aqui do CI, ó. E aí, pela montagem, isso aqui eu peguei num livro lá de máquinas elétricas aí de eletrônica de potência, ó. Aí tá vendo essa configuração aqui, ó. Vou até fechar aqui os osciloscópios para a gente ver aqui, ó. Eu vou tirar aqui o. Está vendo aqui, ó, entre a entrada desse daqui, ó. Aí aqui do lado de fora, né, lá no circuito impresso, aí eu teria um diodo aqui, ó. Teria um diodo, aí eu teria o quê? Um curto aqui, ó, o mesmo ponto ligado num capacitor aqui do lado de fora. Então eu teria o quê? Por exemplo, o diodo aqui, ó. Isso aqui é o símbolo aqui do diodo aqui, ó. Aí eu teria o quê, ó? Na entrada dele aqui, esse aqui de fora lá da placa, né? Um diodinho lá no circuito integrado. E aqui, ó, ao mesmo tempo, ó, ligado com outro diodo aqui, ó. Só que invertido aqui, né? E aqui, ó, eu teria um capacitor, né? Esse aqui, o C1, né? De 100 nanofarad. Nano é vezes 10 a menos 9 farad aqui, ó. É GND, ó. E aqui, ó, entre esses dois diodos, eu colocaria o quê? O potenciômetro aqui, ó. E aí, lembra que eu mostrei aqui, ó, nesses que tem essas plaquinhas aqui, ó. Aí eu iria fazer, aí com certeza na eletrônica interna aqui dentro, ó, ele faz essa interligação aqui pro painel aqui, ó, na frente aqui, ó, para eu acessar para eu colocar o potenciômetro, tá? Aí aqui, ó, é um resistor variável, né, que é um potenciômetro aqui, tá? Um potenciômetro. E aí a outra ligação dele aqui, ó, você tá vendo que tem a porta um, ela sai aqui, ó. Então lá no circuito integrado, esses dois aqui, ó, estariam o quê? Lá nas trilhas lá do CI, ó, estariam interligado com a entrada dessa outra porta aqui do circuito integrado, ó, e a saída aqui, ó. Aí aqui, nesse ponto aqui, ó, em relação ao GND aqui, ó, aí eu teria o controle, aí ele vai fazendo isso, ó, em outras portas aqui. Aqui eu consigo, ó, como eu tenho seis aqui, ó, cada dois desse aqui eu consigo um estágio aqui, ó. Aí eles falam lá, né, controladores
de inversores, né, de 3 estágios, 4 estágios, 5 estágios, né? E aí, se eu não me engano, tem CIs, né, com mais portas aqui. Ou eu poderia utilizar vários desses CI 74HC14, né, para montar vários estágios para eu ter um controle de velocidade mais otimizado, né? É o que o pessoal chama aí de ajuste fino. Aí vocês estão vendo, isso aí é o trabalho, né, do técnico em eletrônica, do engenheiro eletrônico, lá da VEG ou de qualquer outro lá. Por exemplo, só para você ter uma ideia, Intelbras, vocês já viram? Tem inversor de frequência da Intelbras, eu nem sabia disso. Fiquei sabendo um tempo desse atrás aí que apareceu, né, um cliente lá com o inversor da Intelbras. Intelbras para mim é, sei lá, é câmera, é roteador, né? Então, estão vendo que aí o pessoal lá interno lá, os técnicos, o pessoal lá de engenharia projeta e empacota tudo num produto final que, por exemplo, é esse aqui o CFW, né, 500 ou o C, acho que é o C, eu coloquei também para vocês aí um que a gente utiliza bastante no Senai, um mais antigo aí, que ele tem uma interface aqui menor, né? Mas é um inversor de frequência aí, beleza? Aí eu espero ter, como se diz, tirado alguma das dúvidas aí de vocês aí, com relação aí a inversor de frequência, né? A gente sempre tem que tentar aqui encaixar a eletrônica digital, eletrônica geral aí, né, nesse contexto aí. Então, aí pensa, né, o que era um controle, um autotransformador gigantesco, aí vira circuito integrado ali, ó, e numa caixinha pequena ali, você consegue fazer, né, um controle ali, né, de várias máquinas, ou de uma máquina aí de grande potência. Beleza, pessoal? Então é isso. Deus, Rony, Anderson. Não esqueça aí quem ainda não enviou as atividades aí, né? Que a gente já está chegando aí na reta final aí, beleza? Fica com Deus, tá? E até a próxima aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.